o Flamengo está mal fisicamente, ou isso é exagero? Nos últimos dias, surgiram várias notícias falando sobre problema físico, falta de tempo para pré-temporada e queda de intensidade nos jogos. O analista Falso 9 trouxe dados da preparação, minutagem e desempenho dos jogadores. E segundo ele, existe informação de dentro do clube que ajuda a explicar o que está acontecendo. Hoje eu vou te mostrar esses números e a análise completa. Fica até o final porque essa discussão pode mudar a forma como a gente está enxergando o momento do Mengão. Vamos aos dados e às grandes revelações exclusivas do canal. Primeira apuração exclusiva aqui do canal do Falso 9, de importante para a história do canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Tá perto dos 125 mil inscritos. Um dado que eu sempre quis buscar foi a distância percorrida nos jogos do Flamengo de qualquer time, tá? A gente começa a ter esses dados em alguns jogos de Champions League, mas não tem esses dados no futebol brasileiro até aqui. Pois bem, aqui eu vou fazer a seguinte metodologia. Eu vou comparar os 5 primeiros jogos com os profissionais em 2025 com os 5 primeiros jogos com os profissionais em 2026, tá? E a gente vai olhar que os 5 primeiros jogos de 25 tiveram 2 enfrentamentos grandes contra Botafogo na Supercopa e Fluminense já no Cariocão, e 3 enfrentamentos contra times menores, Portuguesa e Sampaio Corrêa, que são equipes regionais, e o Volta Redonda, que é uma equipe menor, uma equipe pequena, mas maior do que essas outras duas. Então, ali, 2 jogos e meio, digamos assim, a Vera nesse primeiro ano. Já no ano atual, os 5 jogos foram contra Vasco, Fluminense, 2 clássicos igual ao ano anterior, só que aí São Paulo, Corinthians, uma final de Supercopa também, e Internacional. Notem que a soma da distância percorrida por todos os jogadores que foram a campo, em média, nesses 5 jogos, deu 104 quilômetros nos jogos de 2025 e 114,5 em 2026. Isso é um aumento de 9,8%. Ou seja, o time correu nos 5 primeiros jogos desse ano com os profissionais 10% a mais do que no ano anterior. Lá no final eu vou dar uma conclusão com opinião para dizer o que é, Se não é físico, o que é. Então, 10% a mais do que no ano anterior. Vamos avançar porque isso não quer dizer tudo, tá? Vamos falar agora sobre a média de distância por tempo, ou seja, metros por minuto. Essa é uma métrica importante utilizada na preparação física. No ano passado, 99 metros por minuto em média nessas 5 partidas. Já nessa temporada, quase 104, tá? Isso é um aumento de 4,8%, quase 5% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Se você quer saber, e com relação à reta final? Pois é, os 5 primeiros jogos desse ano em distância percorrida e em metros por minuto, eles foram muito próximos ao pico da temporada passada, ao pico, tá? Comparando banana com banana, que é 5 primeiros jogos com 5 primeiros jogos, é isso que eu tô mostrando pra vocês, quase 10% em distância e quase 5% em metros por minuto, mas não acaba por aí porque esses não são os dados mais importantes. O dado mais importante é o que tá a seguir. Nós estamos falando agora de distância em alta intensidade, ou seja, sprints, picos de velocidade, não só, digamos assim, aquela corrida estilo maratona, mas aquela corrida estilo 100 metros rasos, simplificando aqui pra gente que não é da área, Eu também não sou da área. Então, somando a distância e alta intensidade e tirando a média desses 5 jogos, 9,5 nos 5 primeiros jogos de 2025 e 10,4 nos 5 primeiros jogos de 2026. Nós estamos falando de um aumento de 8,8%, tá? 8,8% na soma de distância em alta intensidade aferida em quilometragem, tá bom? Então, é uma diferença grande. Aí tu vai falar, então são 115 km e só 10 são em alta intensidade? É isso mesmo, tá? E isso varia por posição. Eu já trouxe um estudo anteriormente falando as posições de maior demanda. Os pontas são os que mais são demandados, depois vem os laterais. Os atacantes na sequência e os volantes e os zagueiros são os que têm menor demanda física, menor demanda de soma de distância em alta intensidade, especialmente. Tá bom? Mas não acabou ainda, tá? Não acabou não. Agora a gente vai olhar aceleração e desaceleração. É quando você sai ou volta pro estado de repouso. Então você tá parado, o futebol tem esse tipo de estímulo, você tá parado, você sai em alta intensidade, isso também soma, mas você sai em aceleração. Isso é até muito importante para pontas, por exemplo, e laterais, jogadores de drible. E depois você volta e para em desaceleração. Essa é uma demanda física importante que gera, por exemplo, esforço ligamentar. E quando você vai somar o ano anterior para esse ano,
ano tem um aumento de 8,6%. Pessoal, essas não é que eu pincei quatro estatísticas quaisquer da preparação física. Se você é preparador físico, se você é da área e está assistindo, você pode comentar abaixo, porque isso vai referendar para quem está assistindo esse vídeo, tá? Essas são as 4 principais variáveis de análise. Ou seja, quando a preparação física vai fazer o relatório do jogo, ela vai olhar as variáveis coletivas e as 4 principais variáveis coletivas que são analisadas são essas. Não é que eu peguei só alguns dados para mostrar que é melhor. É que esses são todos os dados, tá bom? Aí tu vai falar, pô, mas por que a gente tá tendo essa impressão de que o negócio tá muito pior no aspecto físico? Pois é, gente. E aí, o resultado, ele vem e acaba trazendo aparências que enganam, né? Porque o problema existe. É óbvio que o time não tá bem. Ninguém tá aqui dizendo que o time tá bem. É óbvio que o time não tá no nível que a gente se acostumou a ver no fim do ano passado. E o pior efeito que existe é o efeito do contraste. Ou seja, você tinha algo muito belo e agora você tem algo bem menos belo, que ainda não chega a ser belo. Ou seja, você tem um gap muito grande entre o que você tinha antes e o que você tem agora. E isso te faz, de fato, achar que as coisas agora são ainda piores. E aí, nessa esteira, as aparências enganam. Por exemplo, 1-1 contra o Internacional, dados exclusivos sobre esse jogo, tá? Especificamente trazendo pra vocês. Aliás, os dados do jogo contra o Vasco são um absurdo, tá? É o primeiro jogo da temporada e ele superou vários do pico da temporada anterior. Distância e alta intensidade. 1,031 quilômetros, ou seja, 1.031 metros percorridos em alta intensidade, quase 11 mil metros de distância total e 148 metros em acelerações e desacelerações. Esse número, na soma de distância total, é quase 800 metros maior do que do 7-1 contra o Sampaio Corrêa. Por quê? Porque tem a ver com o nível de enfrentamento e o resultado traz a impressão de que o time correu muito melhor, que correu muito mais. Mas não correu muito mais. Inclusive, em distância em alta intensidade, também uma redução em 76 metros, que é uma redução representativa. Nós estamos falando aí de 7% de redução aproximadamente. Acelerações e desacelerações se manteve no mesmo patamar, até aumentando 1 metro no jogo contra o Sampaio Corrêa. Pois é, mas qual é a conclusão disso aí? Eu posso dividir essa conclusão em alguns fatos, tá? O primeiro fato é que a gente, às vezes, por não conhecer exatamente a causa raiz, e a gente, de fato, não tem todas as informações, e é natural que todos nós passemos a pensar que algo é verdade e, logo, aferir essa verdade e comunicar ao público, e isso, de fato, é um efeito da sociedade e que traz pra gente, muitas vezes, um conhecimento turvo, né? Um conhecimento empírico demais para ser provado. E aí vem esses dados e quebram a gente, né? Quebram a gente. Eu não tô aqui dizendo que o elenco tá voando fisicamente no nível do ápice do ano passado. Não foi isso que eu trouxe nesse vídeo. Eu trouxe que ele tá muito melhor e entregando muito mais do que no mesmo período do ano passado. E aí entram os reais problemas do time. Os problemas do time são táticos. Isso é óbvio. Mas os problemas do time são táticos, mas não são anormais. O que tá acontecendo, gente? Ano passado, você viu quais eram os jogos? Sampaio Corrêa, Portuguesa do Rio, Volta Redonda e 2 clássicos. Ou seja, 2 enfrentamentos mais duros, 3 enfrentamentos bem desiguais. E assim você criava, além de ter tido 15 ou 20 dias de preparação para você formar uma base sólida do conhecimento tático e assim fazer o teu período aquisitivo da tática, o que vai gerar coordenações para que o cara esteja no lugar certo no momento certo. Se o cara estiver no lugar certo no momento certo, ele vai correr menos. Ele vai demandar menos da física e até os dados dele lá vão ser que correu menos. Quando você acaba correndo mais, é porque duas coisas. O nível de enfrentamento nessas 5 partidas é muito mais alto, muito mais relevante por brasileiro, por exemplo, do que nos 5 anteriores, que tinham o Campeonato Carioca iniciando, com várias rodadas para se recuperar. O Flamengo desse ano só jogou jogo decisivo. Os 5 jogos foram jogos decisivos. Aqui a gente não trouxe ainda, não conseguiu os dados do jogo do Vitória e a gente desconsiderou o do Sampaio porque esse era o 6º jogo. Pois bem, então, o período aquisitivo da tática, ele não foi percorrido porque você não teve, por questões de tabela, de ano, de Copa do Mundo, de temporada e do sucesso do ano anterior, você não teve tempo de construir o período aquisitivo no aspecto tático. Esse período aquisitivo faz com que as pressões e os movimentos, especialmente no momento sem bola do time, não estejam limpos. Isso faz com que os caras corram mais e faz também com que a nossa impressão de o time estar bem organizado e com jogadores no lugar que eles deveriam estar, não venha. E aí quando o jogador não chega no lugar que a gente acha que ele deveria estar e ele aparenta estar sempre atrasado, a gente acredita a preparação física, mas na verdade era problema tático e técnico. Por quê? Porque técnica e tática também são condicionados a partir do período aquisitivo feito em pré-temporada. A gente às vezes associa a pré-temporada só ao aspecto físico.
tá? Mas a pré-temporada ela é especialmente técnica e tática, para formar a base sólida e os caras entrarem em campo performando nesses dois aspectos que vão arrastar consigo a base física que ele tem que ter e que esses caras têm, porque eles até fazem manutenção durante as férias. Então, essa verdade, ela precisa ser muito bem clara para todo mundo que tá assistindo, né? E aí, com relação à parte técnica e tática, isso vai sendo construído sem tempo para treinar. Aí você vai falar, pô, então é um erro de planejamento. Cara, no fim do ano a gente vai saber se esse foi um planejamento errado. Mas vamos refletir uma coisa aqui. O Flamengo, ele tem possibilidade de ter até 11 jogadores convocados para a Copa do Mundo, tá? 11. E só pelo que a gente vê por agora, tá? Mas no mínimo uns 7 caras vão estar, né? E aí, pensa o seguinte, essa Copa, se você for olhar a tabela, ninguém vai ficar de férias em junho. Todo mundo vai levar até julho. Tá? Vamos dizer que o Uruguai chegue nas quartas de final. Se você quisesse que o Flamengo tivesse o planejamento do Corinthians, você ia ter que lidar com o Campeonato Brasileiro voltando, tá? O Flamengo jogando sem Arrascaeta, De La Cruz e Varela e esses 3 caras de férias em Ibiza, postando foto. A gente tem maturidade pra isso? A gente tem que desenvolver algum dia maturidade pra isso? Ah, o Corinthians deu só 15 dias, parou depois da gente e agora ganhou da gente a Supercopa porque tava mais pronto. Ok, o Corinthians talvez vá ter que lidar com o Memphis Depay postando foto de férias e ele jogando o Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. Talvez vai ter que lidar com isso. E se tiver que lidar com isso, vai ser basicamente só com o Depay. Quantos convocados o Corinthians vai ter pra Copa? Então, o nível de exposição é muito menor. Outra coisa, ano passado o Corinthians jogou o Mundial de Clubes ou ele deu 2 semanas de férias, enquanto o Flamengo só pôde dar 5 dias. Então, isso tudo contribui para que a gente esteja vivendo esse momento. E maus momentos precisam ser superados. E eles vão ser superados com o trabalho, com o planejamento, certo ou errado, e com as pessoas que lá estão. Afinal de contas, elas são as melhores pessoas para resolver esse tipo de problema, porque elas são as que mais entendem do que foi planejado, do que foi traçado e de qual é o caminho para sair desse problema. Afinal de contas, a gente está falando de quaisquer pessoas. A gente está falando de comissão técnica e jogadores que conquistaram absolutamente tudo em 2025, tudo que era possível, né? Porque o Mundial, digamos assim, beirava o impossível e a gente quase foi lá e fez. Então, essas informações elas vêm para quebrar um pouco o mito e fazer as pessoas que claramente já dão o diagnóstico sem saber possam também refletir. E, de novo, eu não estou aqui dizendo que o time está voando fisicamente no nível do ápice do ano passado, porque esse não é nem momento de temporada para isso. E o planejamento físico, ele é assim. Ele prevê um pico, e esse pico não pode ser agora, senão ele pode gerar problemas imediatos. Pode gerar lesões no meio do ano, que vão tanto tirar jogadores de Copa do Mundo, ninguém quer isso, quanto tirar jogadores de poder servir o próprio time. A gente viu em 2024 esse filme passando por nós. Então, a ideia é justamente comparar banana com banana, comparar início com início. E nesse início, esses caras estão tendo para dar quase 10% a mais do que deram ano passado no aspecto físico. E, cara, o objetivo tem que ser que esses caras corram menos. Porque se o time tiver tempo para treinar, e agora nesse intervalo até o Botafogo tá tendo alguns dias importantes para treinar, ele vai se coordenar, e a partir dessas coordenações, ele vai correr menos. E a gente vai estar lá no campo, achando que tá correndo mais. Tá bom? Espero ter contribuído pro debate. Quando a gente olha para a minutagem, intensidade e sequência de jogos, fica claro que o Flamengo praticamente não teve tempo real de preparação. E isso cobra um preço. Porque queda de intensidade no segundo tempo não acontece por acaso. E se o físico não acompanha, o desempenho técnico também sofre. Aqui no Código Mengão a gente não entra em pânico, mas também não passa pano. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Flamengo realmente está pagando o preço da pré-temporada curta? Ou isso é exagero e o time vai evoluir naturalmente? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a sua opinião. Se você curtiu esse formato comigo narrando e trazendo análise em cima dos dados, já deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sino. Aqui no Código Mengão você já sabe, se não der o like, vou achar que você é anti.